Namastê, pequeno Buda, saudações, seja bem-vindo a mais um vídeo do Salto Consciencial. Eu vou falar um pouquinho sobre um imenso poder que todos nós temos e a partir do momento que a gente vem para cá, nós temos a possibilidade de trabalhar esse poder, né, dessa compreensão que através desse nosso saber, nós podemos manifestar muitas outras possibilidades em nossas vidas. E na maioria das pessoas hoje isso é como uma porta fechada. Tá? Eu estou falando de um poder pessoal que todos nós temos, que é de conhecer a nós mesmos. Existe uma Sefirah na árvore da vida chamada Tiferet, que está conectada ao poder do Sol. Né? Essa Sefirah, ela nos leva à compreensão de buscar quem somos nós, o poder do eu sou o que eu sou, do poder do nosso propósito. Muitos confundem, olham para o propósito só como uma questão de ganhar dinheiro, né? Mas está muito além disso, muito além disso. O dinheiro, ele nada mais é do que uma consequência que vem de alguns atos nossos, né? E quando nós estamos manifestando aquilo que nós realmente sentimos e somos, nós somos agraciados com o dinheiro e com muito mais, muito mais. Agora, por que eu estou trazendo esse conteúdo? Outro dia eu estava em uma roda de conversa com pessoas com mais idade, né? E nessa roda de conversa a gente levantou um tema de uma pergunta: quem gosta do que faz? Eu vou falar que 99% ali das pessoas disseram que não gostam do que fazem. Apenas fazem pelo ter e não pelo ser. Ter e ser são coisas bem diferentes, muito distantes uma da outra. Eu posso ter tudo aqui. Tudo, nós nascemos para ser abundantes em todos os quesitos. Não há problema nenhum em ter. Mas o ter sem o ser é algo muito fraco, muito vago, muito vazio na minha opinião. Nós estamos aqui para ser em primeiro lugar. Para ser, para transformar. Né? E para que nós possamos ser, para que nós possamos transformar, nós devemos olhar para dentro de nós mesmos, entender quem nós somos, perguntar todo dia o que eu tenho a oferecer hoje. Porque quando nós não prestamos atenção e compreendemos quem nós somos, nós nos tornamos mais um androide do sistema. Somos apenas mais um, correndo atrás do ter e não do ser. Perceba que as consequências são muito grandes, porque o que nós temos de mais precioso aqui neste mundo, nessa nossa roupagem, nesse nosso eu atuante no aqui e agora, é o tempo. Isso é o que nós temos de mais precioso. Afinal de contas, para todos aqueles que estudam espiritualidade, sabe que para um espírito reencarnar, demora, não é rápido. Não é rápido, existe aí uma grande fila aguardando. Então o seu tempo aqui é precioso, sim. E muitos cultivam este momento precioso, desperdiçando seu tempo com futilidades, com questões que levam só ao ter. Gastam seu tempo sendo ruins, negativos, densos, grosseiros, amargos. Porque tem pessoas que parecem que comem pedra, enquanto tem outras que parecem que comem flores, mas é a minoria. Então pergunte-se hoje, quem é você? Olha o macaquinho se mexendo ali atrás, hein? O que você está projetando para o universo? Porque a vida não é só trabalhar, né? Alguns vão à igreja, olha lá o macaquinho.
à missa, aos templos no final de semana, depois sai de lá. Então é tudo isso, é trabalhar, academia, e nesse meio tempo não fazem aquilo que gostam. Então descubra o que te toca realmente. O que você gostaria de fazer? Ah, Rodrigo, eu faço isso porque é o que o sistema me mostrou, é o que o sistema trouxe. O sistema trouxe essa questão de que eu me formei nisso. Olha lá, tá comendo ali. Que bonitinho. E aí, rapaz? Tá gostosa essa banana aí? Tá gostosa? Deixa ele aqui, veio escutar o que eu tô falando. Então, muitas vezes lá no começo você tinha aquele insight, eu vou estudar isso, eu vou ser isso. Só que no meio desse tempo o sistema lhe trouxe uma possibilidade, né, de ganhar dinheiro através de outra forma. Então você nunca conseguiu manifestar aquilo que você queria ser. Entende? Por quê? Porque você se apegou ao ter, a benefícios, enfim, a N questões que carregam consigo uma questão de medo, de preocupação, né, da falta, da escassez. Porém, será que não tem algo errado aí? Não tem? Será que você não precisa ser aquilo que você queria ser? Será que você não precisa manifestar a vontade do seu eu divino? Ah, mas eu não tenho mais tempo. Será que você não tem mais tempo? Você sabe? Você entende sobre isso? Então, olhe um pouco para si mesmo, para si mesma. O que você gosta de fazer? Pega um papel, uma caneta, o que eu gosto de fazer? Qual era o meu sonho antigamente? O que eu não consegui concretizar? Será que no meio desse enredo todo eu consegui me ajudar? Ou não, meu objetivo era apenas me aposentar? É uma pergunta. Porque quando você partir daqui para o plano espiritual, a sua consciência vai ser a mesma. Lógico, muito mais expandida, né? Sem esse véu que nós vivemos aqui do esquecimento. Porém, o que você trouxe de novo para si? Porque o seu caixão não vai ter gaveta para você guardar a sua aposentadoria, entende? Ter é importante, mas ser é muito mais importante. Quando nós descobrimos quem nós somos, muitas possibilidades acontecem, tá? Porque através desse poder pessoal, você começa a combater todas as sombras que existem dentro de você. Porque elas não têm poder para agredir o seu ser, o seu estado de espírito. A partir do momento que você manifesta essa presença, você se torna forte, você se torna soberano, você se torna mestre de si mesmo. Quer dizer que não vão ter problemas? Não. Lógico que problemas terão, lógico que dificuldades terão, mas você visualizará essas dificuldades com outros óculos. Aquilo que era grande vai se tornar pequeno. E você vai ter um foco maior, muito maior, para as soluções do que para o problema. Você vai começar a dar atenção àquilo que você não dava. Sabe, pessoas que estão à beira da morte, muitas delas, elas chegam até aquela morte, né, temporária e depois voltam ali na cama do hospital, ou aqueles senhores que já estão acamados. E foi feita uma pesquisa perguntando o que eles, se eles pudessem voltar no tempo, o que eles fariam? Eles fariam falar o que eles fariam de diferente. E todos dizem que fariam
tudo diferente. Tudo diferente. Olhariam para as pessoas de outra forma, se entregariam de outra forma, passariam mais tempo com a família. Quantos de vocês não conseguem passar tempo com a família? Né? Fariam escolhas diferentes na opção do ter. Muitos deles. Então teriam um meio de vida totalmente diferente, mais lúcido, mais presente. Né? Para que você esteja presente, você tem que estar em contato consigo mesmo. Então, como o Buda dizia, olhar para si mesmo traz transformação. Olhe para si mesmo, entregue-se. Veja que todos aqueles avatares que por aqui passaram, todos eles compreenderam quem eles eram de fato. E como Jesus disse, todos nós podemos fazer o que ele fez e muito mais. Né? Nós temos aí, vou citar alguns nomes, né? Sananda, que é Jesus Cristo. Nós temos Gautama Buda, o nosso Buda, sentado ali, magrinho, com aquela com a cabeça aqui pontudinha, né? Esse é o símbolo dele. Nós temos Paramahansa Yogananda, que se manifestou aqui com grande meditação, seu mestre Babaji. Temos Babaji, temos Sai Baba, temos Gandhi, temos muitos outros seres, temos Helena Blavatsky, entre tantos outros, entre tantos outros que nunca nem sequer aparecem para nós aí como estrelas de cinema, né? Porque todos esses que eu falei, eles ganharam livros, ganharam telas, ganharam grandes reportagens, mas muitos outros mestres se manifestaram neste mundo. E o que eles manifestavam, o ter ou o ser? Entende? Por que quando você sofre, por qualquer motivo, você busca no ser e não no ter? Por quê? Por que você ajoelha e reza? Por que você acende uma vela? Por que a pessoa que está ali, acamada, mal, nas últimas ela olha para si, coisa que muitas vezes ela nunca olhou, e faz uma oração com uma verdadeira entrega? Por que todos buscam o ser em última instância? Por que aquele que está quase batendo as botas, ele não pede por dinheiro? Por quê? Será que o ser não é importante? Então que nós possamos prestar um pouco mais de atenção em tudo isso. Quando nós estamos aqui conectados com a nossa divina presença, com aquilo que nós queremos ser, tudo se transborda. Os insights vêm com mais facilidade. Muitos insights positivos. As soluções aparecem quando você menos espera. E você vive uma vida mais leve, mais tranquila. Você vive com alegria. E não há um sentimento mais puro do que a alegria para nos conectar com as oitavas acima. Não há. Então manifeste quem é você. Saiba quem é você. Busque encontrar quem é você. Se você nunca deu atenção para isso, dê atenção agora. Dê atenção agora. Mas como, Rodrigo? Comece perguntando a si mesmo o que você gosta, o que você fez e faz de bem para si mesmo e para o próximo. O que te traz alegria, o que traz despertar? Existem N formas de você mergulhar em si mesmo.
N formas. Tratamentos, meditações, ayahuasca, enfim. Qualquer coisa, né, que lhe traga uma nova experiência vai somar ao seu espírito. Ah, mas eu tenho medo disso. Talvez o seu medo esteja conectado à falta de saber, à ignorância. Tá? Porque se eu vou até um certo quarto que eu desconheço, ele tá com a luz apagada, talvez eu tenha medo de entrar ali. Não sei se vai ter um buraco, se eu vou cair no andar de baixo. Mas se eu acendo a luz, opa! Então a luz é o conhecimento, a sabedoria. Peça por conhecimento, peça por sabedoria sua divina presença. E traga realmente aqui você. Você. Senão você será vítima do sistema a todo momento. Tudo que lhe entregarem tá bom. E dessa forma você é muito fácil de ser manipulado e manuseado. Porque se você não consegue fazer planos para si mesmo, tô falando de ser e não de ter, os outros fazem plano por você. E acredite, existem forças além que estão aí só planejando. Elas cuidam, viu? Elas cuidam. A escolha é sua. Todos nós estamos aqui para escolher. E através de cada escolha, como eu sempre digo, vem uma consequência positiva ou negativa. Eu lhe convido agora para curtir esse vídeo. Deixe um comentário se ele trouxe algo, um despertar, algo novo para você, tá? E o nosso macaquinho que apareceu aqui merece um like, hein? Tá bom? Lhe desejo paz, lhe desejo abundância em ser e em ter. Que você possa equilibrar os dois, que possa ter harmonia, tá? Que possa ter paz em sua vida e muita alegria. Namastê. Lhe espero aqui para um próximo vídeo. Até uma próxima.